A paz do Senhor, estrelas. Todos nós queremos colher bons frutos em nossas vidas, né? Todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Mas veja bem, o Salmos 1, versículo 3, ele nos remete a um tempo de colheita. Aqui eu quero fazer menção a uma palavra, a uma falácia que o mundo diz, né? É o tempo da semeadura, ou é a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Não tem como você plantar figo e colher amora. Não tem como. O que você planta é do bem? O que você planta é do mal? Faça essa pergunta para você. Veja bem, aqui no Salmos 1, verso 3 nos diz: ele é a árvore plantada junto à corrente das águas. A água é necessária para que a raiz seja umificada e a árvore não fique seca. Você já está percebendo? Corrente de águas, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não murcha por quê? Porque tem algo que rega. Água, a água que brota do trono de Deus. Nós que somos servos do Senhor, levamos a palavra dele, nós entendemos que nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou. E nós indiretamente, é automático, querendo ou não, se você obedecer a Deus, fazer aquilo que apraz o coração do Senhor, você vai colher bons frutos. Não tem como, por quê? Porque aqui entra um princípio, a obediência. A obediência é o princípio. O temor, quando você obedece, é porque você teme. Não é porque você tem medo de Deus. É temor. Você não tem medo, você não precisa ter medo de Deus. Por quê? Porque ele não vai fazer nada de mal para você. Ele só quer o bem para você. Então, quando você obedece, você colhe os frutos. Veja bem que a parte B do versículo diz: a parte A você já entendeu que é plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas a parte B diz assim: cuja folhagem não murcha. Não murcha por quê? Porque está sendo regada todos os dias. Você busca constantemente e Deus rega a tua vida. Veja bem, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque tudo quanto ele faz, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, lutas vem, provas tem, não precisa muita coisa para você ficar perturbado, atormentado. Mexe com o teu filho, falta no teu celeiro, toca na tua finança. Satanás é sujo e ele sabe também trabalhar. Ele sabe qual é o nosso estilo de vida. Se nós estamos mais ou menos na presença do Senhor, se nós estamos nos entregando profundamente aos caminhos do Senhor, se nós estamos obedecendo a Jesus, se nós estamos fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor. Veja bem, porque o primeiro versículo vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não faz o que o mundo quer, não se detém no caminho dos pecadores, não peca, não se detém com as coisas do pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se mistura. E antes, o 2, aqui já é o 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Você está entendendo? Antes do versículo 3, a palavra de Deus diz que ele é a árvore plantada junto à corrente das águas. Tem tudo isso antes que eu acabei de ler. Então você veja bem, para que você viva o 3, você tem que fazer juízo na sua vida do 1 e do 2. Você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? O ímpio, ele faz tudo aquilo que apraz o coração de Satanás. E você é um servo escolhido do Senhor. Você não foi feito para andar segundo o conselho dos ímpios. Você foi feito aqui, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Você está entendendo, estrela? A palavra do Senhor vem dizer hoje aqui para nós: me obedece, que você vai colher bons frutos. Eu estou aqui entrando na sua casa todos os dias, falando sobre cura interior, batalha espiritual, né? Você sabe que o inimigo é astuto, mundo espiritual, principados e potestades, guerras, tudo aquilo que nós precisamos vencer para obedecer ao Senhor. Entrando no centro da vontade de Deus, você vai começar a viver as tuas guerras. Você vai começar a viver
as tuas lutas, porque para você ser aprovado, você precisa ser provado. Antes de ser provado, você precisa entrar no centro da vontade de Deus. Como assim, missionária? Obedecendo. Quando você começa a obedecer ao Senhor, quando você começa a renunciar aqui as coisas que estão no versículo 1 e 2, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém o caminho dos pecadores, aí você começa a entrar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque para obedecer tem que haver renúncia. Para obedecer você precisa ter entendimento. Você precisa saber que antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Obedecer. Começa a obedecer, que você vai entender o quão poderoso é o nosso Deus. Você vai começar a entender o quantas coisas boas Ele tem para nos entregar. Nós queremos a colheita boa, mas nós não queremos semear com lágrimas. Você está entendendo, Estrela? Então aqui no versículo 2, na lei do Senhor medita dia e noite. Você não quer nem meditar na palavra, você quer aquele momento esporádico que traz para você aquela alegria momentânea, que traz para você aquela alegria ali, que a gente mais diz que é emoção, né? Vive na emoção. Mas quando você entra no centro da vontade de Deus, quando você procura fazer aquilo que apraz o coração do Senhor, você entende que a palavra do Senhor, ela é viva, verdadeira, eficaz, ela não falha. A Bíblia aberta é a boca do Senhor falando conosco. A Bíblia aberta é a palavra do Senhor nos instruindo o que nós devemos fazer. Você está entendendo, Estrela? Então, se nós fazermos aquilo que apraz o coração do Senhor, nós obedecer e nós vamos receber de Deus aquela unção, aquela capacitação para aquilo que Deus já tem preparado para nós. A Mariazinha, eu quero que ela louva. A Esther, eu quero que ela cuide do círculo de oração. O filho da Esther, eu quero que ele faça a minha obra na área do pastorado, na área de cuidar de ovelhas. A missionária Vitória, eu quero que ela fale sobre demônios. E assim nós vamos obedecendo a palavra do Senhor. Você está entendendo que Deus, ele tem um trabalho para cada um na obra dele. Deus, ele tem, desculpe, Stella, algo extraordinário para cada um de nós na obra dele. Então nós temos que entender que se você entrar no centro da vontade de Deus, você se detém, mata a carne, entra no propósito, jejum e oração, entra no centro da vontade de Deus, obedeça, sai dessa carne, você vai colher o melhor desta terra. Você vai colher o sobrenatural de Deus. Você vai colher o que Ele tem de melhor para você. Você vai entender que o Espírito Santo de Deus, Ele está empenhado a fazer você colher tudo, ser bem-sucedido. Então não se preocupe, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então é a boca de Deus falando conosco. Entenda, se você obedecer, entrar no centro da vontade de Deus, não tenha medo de Deus. Tenha respeito e temor pela obra, por aquilo que Ele confia a você. Deus confiou a você algo. Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui nessa terra por mera coincidência. Foi preciso juntar o seu pai e a sua mãe para dar uma só genética. Nessa mistura sai a tua genética. Você tem um cromossomo que veio de alguém. Você está entendendo? Então Deus, ele escolheu a dedo o seu pai e a sua mãe. Ou seja, né? O que você está fazendo, eu não sei. Sei que Deus está me impelindo a dizer hoje para você: entra no centro da vontade de Deus, me obedece, porque hoje, neste salmo, Deus traz para nós, neste dia, um tempo de colheita. Deus traz para nós, nesse dia, Ele está dizendo: faça o que eu estou mandando, que você vai ter o que você deseja. Não que Deus é obrigado a fazer o que nós queremos, mas se nós obedecemos ao Senhor, a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. E hoje está aqui esta palavra, a boca do Senhor falando conosco. Cuja a folhagem não murcha. Não murcha. Não tem desânimo. Deus, ele vai sempre regar o que ele te dá. O que Deus te dá é permanente. O que Deus te dá é vitalício. O que Deus te dá é para a vida eterna, é para toda a vida. Desde que você saiba usar aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Senão, pode tornar maldição. Então, saiba usar aquilo que Deus te deu. Entra hoje no centro da vontade de Deus, comece a obedecer. A Bíblia aberta é um manual de instrução que nós podemos seguir e você vai colher os frutos devido no seu tempo certo.
Meu Deus, nossa, é maravilhosa essa palavra. Então fique com esta palavra. Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu e me permitiu que falasse. Eu quero pedir para você, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim essa plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. A palavra do Senhor, ela não é relevante, estrela, quando resumida somente a nós, mas sim quando compartilhada com milhões e milhões de estrelas. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.